Vamos começar nossa aula 1. Mulher autêntica, cadê você? Eita, mulherada. Vamos ver quem vai chegar atrasado, quem vai chegar na hora. Olá, Michele entrou. Hoje a gente dá início à nossa jornada da mulher autêntica. Eu preparei uma aula incrível para vocês, onde a gente vai percorrer essa jornada. Eu vou contar o que vai acontecer nesses dias, né? Começando hoje até o dia 30, então do dia 25, que é hoje, até o dia 30, a gente vai ter live aqui todo dia às 15 horas, tá? Acompanhamento no Instagram com resumo das lives. Vou passar atividades extras também por lá. Então, na verdade, é um curso. Vai ser realmente um curso. Oi, Beni, bem-vindas. Então, bem-vindas à jornada da mulher autêntica, tá? O que eu já passei lá no grupo do Telegram hoje. E quem já tá lá já sabe o que eu passei de atividade. E eu vou dar um tempinho para você que chegou aqui e que ainda não sabe, né, dessa primeira atividade, para você escrever aí. Quem tá com papel e caneta na mão, você também que vai assistir essa gravação depois, você pode anotar, tá? Qual é o primeiro exercício? Nosso primeiro exercício é que eu quero que você estabeleça uma meta para o final. Que bom! Para o final dessa jornada. Eu quero que vocês estabeleçam uma meta, um objetivo, porque tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ter um objetivo. A gente precisa saber, né, onde eu tô e aonde eu quero chegar. E por menor que seja, em termos não de grandeza, mas em termos de facilidade, sejam mais fáceis, né, de alcançar, elas são importantes, essas metas, esses objetivos, para que você consiga entender aí os processos, tá? Então, eu quero que você escreva num papel o que você quer alcançar no final dessa jornada. Do que a gente vai falar nesses dias? A gente vai falar nesses dias sobre autenticidade. E o que é ser autêntica? O que era uma mulher autêntica? É aquela mulher que conhece as suas potencialidades, conhece as suas habilidades, ela se conhece muito bem, ela consegue acessar o seu eu verdadeiro, né, lá fundo, e ela consegue, além disso, transmitir, demonstrar isso, colocar para fora, tá? Por quê? Porque tem muita coisa aí dentro de você que as pessoas precisam conhecer, que as pessoas precisam ver. E aí eu costumo falar uma frase que é: quem não se define é definido pelos outros. Então, pra gente se definir, eu preciso me conhecer. E ô tarefa difícil, né? Oi, Jaque. Olá. Então, ô tarefa difícil que é a gente se definir. Muitas vezes eu pergunto algo de alguém, de uma amiga sua, e você vai me dizer com facilidade as características, tanto as positivas quanto as negativas. Mas quando a gente pergunta sobre nós mesmos, a gente trava um pouquinho, não é verdade? Oi, gatona! Oi, Rosiane! Olá, meninas, bem-vinda, Rose! Todo mundo que tá entrando. Então, quem vai participar da jornada, vamos lá. A Beni já escreveu o objetivo dela. Ela quer, no final dessa jornada, selecionar os destralhes. Que ela quer tirar toda a tralha, né, do guarda-roupa dela, da casa dela, para agilizar o processo, quando tudo se normalizar. E não quero ser definida, não. Muito bem, parabéns, Beni. Isso é que eu falo. Então, decisão, objetivo e clareza é tudo na vida. Então, se você tem esse objetivo, muitas vezes parece uma tarefa fácil, você tirar o que você não usa do guarda-roupa, você fazer esse detox, essa limpeza, mas para muita gente não é fácil. Por quê? Porque primeiro você tem que saber o que é que você vai tirar, né? Não é à toa. Coisas que não tem mais a ver com você.
coisas que não conversam mais, né, com a sua essência, com a sua personalidade, coisas que não te servem mais. E a gente vai falar disso numa dessas aulas. Mas hoje eu quero falar de algo bem profundo com você, do seu eu verdadeiro. O tesouro que está aí dentro e que muitas vezes está camuflado. Por quê? Por rótulos, né? Por conceitos que nós fomos adquirindo ao longo da jornada, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Existe um eu verdadeiro que nem todo mundo acessa. Por quê? Você vai entender o que eu quero dizer. Olha só, quando você era bebezinho, quando a gente nasce, né? O que acontece? A gente tá muito ali super dependente da mamãe. E a gente, na verdade, a gente é uma extensão daquela mãe, né? E por muito tempo, inclusive o ser humano, ele é um dos que... Existem mamíferos, outros mamíferos que conseguem fazer essa dissociação da imagem mais cedo do que o próprio ser humano. Então a gente fica ali muito dependente, a gente mama por mais tempo, né? Lá para 1 ano de idade é que o bebê ele começa a se reconhecer de repente no espelho, a brincar e a entender, né, que ele é uma outra pessoa que não a mãe. Mas a gente acaba carregando isso aí para a vida adulta. Por isso que você vê muito adulto aí super dependente ainda da mãe e de outras pessoas. E o que isso tem a ver com moda? Calma, com autenticidade? Tem a ver. Essa super dependência do bebezinho com a mãe, essa coisa toda a gente carrega. E aí a gente, para definir, para nos definirmos, nós precisamos do quê? Do olhar do outro. Então é algo que está interligado. Eu preciso da aprovação, eu preciso ser reconhecida por alguém para eu me sentir bela. O que é uma pessoa bonita, né? De repente, se eu te perguntar, você não vai saber me dizer o que é uma pessoa bonita. E aí você pode pensar assim, uma pessoa bonita é uma pessoa, e aí você pode descrever um padrão para mim. Mas olha só, hoje eu quero dizer para vocês que vão seguir nessa jornada comigo, que vão participar das 5 aulas, né? 6 aulas, na verdade, que esqueçam todos os padrões. Nós vamos agora esquecer tudo que a gente aprendeu até aqui, tá? Por quê? Porque eu preciso que você enxergue lá dentro, sem interferências, sem sujeiras. Então, quem é você? Como é que você vai se definir se você até hoje dependeu do olhar do outro para saber quem é você? E eu vou te provar que é assim mesmo que acontece. De repente, imagina aí numa sala de aula, uma moça entra e aí todos os rapazes olham para ela, né? Às vezes até o professor para um pouco, dá uma olhada, a pessoa chama atenção. Você supõe que aquela pessoa é uma pessoa bonita, atraente? Por quê? Por causa do olhar do outro, né? Então foi feita uma experiência, pegaram 5 garotas em uma universidade e elas não tinham espelho no lugar, elas iam para uma festa e aí as pessoas pediram para que elas se maquiassem entre si, né? Uma maquiava a outra e elas não podiam se olhar no espelho. Imagina aí. E aí você, qual é o grau de confiança que você tem na sua amiga para deixar ela te maquiar sem você ver no espelho? E você, além disso, você sair ir para uma festa, né? Todas juntas ali, sem ter se visto no espelho. Como é que elas mediam se elas estavam bem maquiadas, se elas estavam bonitas ou não? Pelo olhar, pela reação do outro. Então elas ficavam olhando no olho do outro para ver a reação das pessoas, para elas poderem se sentir seguras. Plantou a discórdia. Se sentir seguras, entendeu? Então, assim, até que ponto você confia nessa opinião do outro e até que ponto você está entregando, sim, a sua essência de bandeja aí na mão dos conceitos, dos rótulos, dos padrões, das regras, de tudo que você aprendeu a partir do outro. Deu para entender ou eu compliquei?
um pouco aí o meio de campo, meninas. Então, o que que acontece? No cenário atual que a gente vive, vou falar um pouco de cenário até profissional, né? A gente precisa se destacar no meio da multidão. E como que a gente se destaca no meio da multidão? Sendo nós mesmas. Sendo nós mesmas. E para a gente conseguir isso, a gente vai precisar acessar essa parte aí interna que está camuflada. Então, por isso que eu falei que a gente vai precisar quebrar algumas regrinhas. A gente vai precisar mergulhar no seu eu. Comparando isso, acontece quando vamos cuidar das sobrancelhas. Dá um medo. Dá porque você não tá se vendo, né? Então, você tá confiando aí na outra pessoa. Então, por que de ser autêntico? Por que que é importante isso? Talvez seja mais cômodo você continuar, né, na mediocridade, fazendo tudo como todo mundo, se vestindo como todo mundo, falando como todo mundo. Por quê? Porque quando você tá ali na linha média, você tá confortável, você não tá chamando atenção, você não tá indo contra as regras, né? Você não está se destacando. Mas quando você se destaca, você é alvo. E ninguém, nem todo mundo quer ser alvo. Na verdade, nem todo mundo tem peito para ser alvo, para se destacar, né? Mas é uma necessidade dos últimos tempos. Nós vivemos momentos de crise, de caos, principalmente na área profissional, né? Muita gente perdendo emprego, muita gente precisando se reinventar. Então se destaca nessa maré aí quem é autêntico, porque não vai adiantar, no final das contas, não vão ser a quantidade de profissão que você tem, de formação que você tem, de faculdade, né, de estudo, de doutorado, de mestrado, as especializações que você tem. O que vai realmente contar agora é a sua autenticidade. É você colocar você, a sua alma, no seu negócio, nos seus relacionamentos, na sua imagem principalmente. Quando eu falo de autenticidade, eu quero tratar com você de marca pessoal. Então, o meu convite para as mulheres, para as pessoas que estão vindo para a jornada da mulher autêntica, é que você saia da mediocridade, é que, olha só, eu vou te contar a transformação que vai acontecer com você nesses dias, se você estiver disposta e fazer todos os exercícios propostos e você estiver aqui comigo mesmo, de verdade, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai sair da zona de conforto, você vai sair de um lugar de complexos, de bloqueios, onde você tem medo de se expor, de ser você mesma, e você vai se tornar uma mulher autêntica, que deixa a sua marca no mundo, ou seja, que se abre para quê? Para essa potencialidade, para suas habilidades aparecerem e alcançarem pessoas. Quando a gente se permite brilhar, se permite iluminar, né? Porque brilhar é diferente de iluminar. Brilhar é quando você, né, tá querendo brilhar por você mesmo. Quando você ilumina, você brilha e você ilumina as pessoas. Você tá servindo também para contagiar alguém, para servir pessoas. Então, quanto mais autêntica, quanto mais você deixar isso que existe dentro de você vir à tona, mais pessoas são transformadas pelo conteúdo que você tem, tá? E que conteúdo é esse? São as suas habilidades, são as coisas que você já nasceu com elas. Existem coisas, né, características que a gente tem e que não se compra por aí, né? Não se vende, não se compra. E existem as habilidades adquiridas também. E essa soma, toda essa soma de significados, de histórias, de contextualizações é que vai formar a sua marca pessoal. Olá, mais gente entrando, Agatha, Pri, Tiago. Como traduzir essa marca, tá? Então, uma vez que eu vou saber quem sou eu, não a partir do olhar do outro, mas acessar o meu eu verdadeiro, e já já eu vou contar pra você como que é isso, como que você vai conseguir fazer isso, tá? Você vai descobrir
suas habilidades, suas potencialidades. E aí tem outra frase também, que eu não me lembro quem é o autor, mas existe essa frase que fala: não adianta você ser e ninguém saber que você é, né? E você não conseguir mostrar isso para as pessoas. Se você tem capacidade de fazer algo, mas você não conta isso, não mostra isso, você não é. Você não é. Por quê? Porque você não está tendo a oportunidade, nem dando, deixa eu me organizar aqui, nem dando a oportunidade das outras pessoas experimentarem deste seu poder, tá? Então, meninas, como eu estava falando, nós temos essa jornada de descobrir, né, todos esses rótulos e conceitos que foi nos dado. Quando você nasce e que você vai crescendo e que as pessoas começam a olhar para você e dizer que você é bonitinho, ou que você é peralta, ou que você tem o nariz parecido com o do seu pai e o cabelo igual à mãe, são falas, conceitos que as pessoas vão dizendo. Quanto mais íntimas essas pessoas são, mais valor tem para você o que elas falam, tá? Então, eu vou mostrar até um desenho que eu fiz no meu caderno aqui, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Tá vendo esses 3 círculos? Vocês estão olhando? Olha só, aqui é o nosso eu verdadeiro, essa bolinha azul. É o seu DNA, é o seu eu verdadeiro, é a água limpa, tá? Vamos imaginar que essa água limpa, ela vai passar por um cano. Quando você nasce, que você entra em contato com este mundo, com as pessoas, com a humanidade, com a sociedade, com sua família, você tá passando por um cano e aqui a gente tem o quê? Nesse outro círculo envolvendo essa água limpa, o seu eu verdadeiro, a gente tem todas as crenças, os conceitos e rótulos que você captou. Porque o outro círculo que envolve todos eles são as falas, né? O outro é o outro. O outro pode ser sua mãe, seu professor, seu líder religioso, pessoas importantes que convivem com você e que falam as coisas. E a partir do que você escuta, você internaliza e transforma aquilo em conceitos e rótulos. Então a gente rotula as pessoas, nós mesmas, as coisas, os fatos, né? E a gente internaliza isso. Então vocês conseguem entender que este eu verdadeiro, ele não está puro, ele está corrompido por tudo que você ouviu de pessoas que você considera importante e você internalizou e você acreditou. Até porque quando a gente é pequenininho, né? A gente realmente acha que os nossos pais são super-heróis. Então, tudo que eles falam, a gente acredita piamente, fielmente, tá? Então, seu eu verdadeiro, ele está corrompido por conceitos e rótulos que não vieram de dentro de você. Eles vieram de fora, do outro. Ok. Então, para acessar esta água limpa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desconstruir algumas coisas. Você precisa separar um pouco o que é do outro e o que é seu, o que realmente é seu. Ok, e aí eu vou te mostrar um outro desenho. Este é o eu inspirado, vem de cima para quem acredita, né? E aqui é o eu realizador. Aqui temos a ação. Para você agir, você precisa ter inspiração e ter o seu eu realizador, né? As suas habilidades, tá? E esse equilíbrio é que vai fazer com que você faça, com que você realize e conquiste. Se você fica só no campo das ideias, se você só é um eu inspirado, você sabe muita coisa, você busca conhecimento, mas você não faz, você não coloca isso pra fora, tá? Então, além de se conhecer, de acessar o eu verdadeiro, você precisa, depois disso, deixar com que isso flua para outras pessoas, ok? E como é que eu vou mostrar isso? É através da minha imagem, sim, a roupa fala sobre você. Se você tem um negócio, você vai colocar o seu eu no seu negócio, é a alma, né? É você.
As pessoas não compram apenas produtos, elas compram quem está por trás daquilo ali, elas compram você. Então, isso é poderoso demais. O seu recurso mais poderoso é o seu poder pessoal, tá? E aí a gente fala de sucesso. O que é o sucesso? Né? O sucesso ele pode ser relativo, porque para mim sucesso pode ser ganhar muito dinheiro. Para você, sucesso pode ser você ter uma família tranquila, protegida, em paz, ter saúde e tá tudo bem. Então, cada um tem um conceito diferente de sucesso. Mas, uma coisa que eu vou dizer para você, se você tiver com um caderno aí, pode anotar. O sucesso, ele é diretamente proporcional ao seu poder pessoal. Independente do que você quer alcançar, independente da sua meta para esses 5 dias, ele está diretamente proporcional ao seu poder pessoal. E o que é esse poder pessoal? Anotaram? E o que é o poder pessoal? Poder pessoal é a soma aptidões, né, suas habilidades, com atitude, ação. Que resume o que eu acabei, a historinha que eu acabei de contar para vocês. Que não adianta você ser e não fazer, né? E não demonstrar que é. Muitas vezes nós somos incoerentes, né? Nós falamos uma coisa, fazemos outra. Nós pensamos em algo, temos ideias, ideais, mas nos comportamos, né? Totalmente de forma oposta. E isso confunde a cabeça das pessoas que estão perto de você, das pessoas que querem se relacionar com você, seja qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento entre cliente, né, entre o público, se você é uma pessoa que tem uma influência grande aqui na internet, o seu público, ele fica confuso. Por que ele fica confuso? Porque você não tem coerência. Você não sabe direito quem é, você não acessou o seu eu verdadeiro, você não consegue expressar isso aí através das suas ações, da sua fala, dos seus textos, né? Agora que nós estamos aqui nas redes sociais, onde as relações estão sendo mais virtuais mesmo, né? Então, muitas vezes, quando você fala, você põe uma entonação na voz, e você consegue com mais facilidade mandar a mensagem. Mas quando você vai escrever, né, tem gente que não tem esse cuidado. E aí escreve de qualquer jeito, a pessoa interpreta de outro, entende de outro. Então, quanto mais clareza em saber quem você é e o que você deseja transmitir e expressar nesse mundo, e aprender a colocar isso tudo no seu tom de voz, na sua comunicação pessoal, mais sucesso você vai alcançar. Com certeza você alcançará muito mais sucesso agindo e mostrando essas habilidades. Mas para mostrar, eu preciso saber quais são, tá? E vocês quem tá lá no grupo do Telegram, vai receber o exercício de hoje, que é justamente para chacoalhar você, para você começar a entender quais são essas habilidades, quais são as suas aptidões e que tipo de habilidade, né? O que você tem aí de poderoso, quais são os seus superpoderes. O que você tá carregando aí? Eu fiz uma analogia com a mochila, né? Eu falei, traz sua mochila. Por quê? Porque se é uma jornada, nós estamos numa viagem. Imagina que nós estamos numa jornada. Lembra que eu falei? Você vai sair da mediocridade e vai alcançar a autenticidade. Vai ser uma pessoa que marca, né? Uma pessoa que por onde passa deixa um rastro. Então, nessa viagem, eu e você e eu, o que você vai carregar aí na sua mochila, na sua bagagem? O que você vai carregar? O exercício de hoje, que eu vou passar lá no Telegram, vai fazer com que você extraia isso de dentro de você. Quais são seus poderes pessoais, tá certo? Então, para você ser essa mulher marcante, galera, vocês podem perguntar, tá? Podem fazer perguntas que eu vou responder já. Pode enviar coraçãozinho também, não tá proibido, pode mandar. O Instagram esses dias, ele
tá entregando menos, né? Tá entregando menos, então as pessoas não estão conseguindo ver, né, stories, postagens. Então, se vocês quiserem compartilhar aí nessa setinha, mandar para seus amigos, se você acha esse conteúdo interessante, pensou em alguém, lembrou de alguém, compartilha e curte aí, envia coraçãozinho pro Instagram, entender que é importante e distribuir para mais pessoas. O que é uma mulher marcante? É uma mulher que tem autoconhecimento. Autoconhecimento é poder, é poderoso, tá? Tem atitude, ação. E outra coisa que não pode faltar nessa mochila, na sua bagagem, disciplina. Porque uma coisa é você saber o que você precisa fazer. E outra coisa é você realmente fazer o que precisa ser feito. Quem de vocês já acordou sabendo exatamente o que precisava fazer, mas chegou ao final do dia e falou: caramba, não fiz nada do que eu deveria ter feito? Já aconteceu com vocês? Ou é só comigo que aconteceu? Então a gente precisa de disciplina, né? Disciplina para poder colocar em prática aí tudo que a gente precisa fazer. E vocês querem uma dica de como fazer? De como ter disciplina? Além de responder para você que você só consegue fazer fazendo mesmo, né? Tirando o bumbum da cadeira e executando aquilo que você precisa fazer, eu posso te dizer que você colocar metas menores, mais fáceis de serem realizadas, elas podem te ajudar nisso. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca uma série de atividades, né? Uma série de coisas que a gente precisa fazer, executar. E aí no final do dia você fica frustrada porque eram coisas que você não ia dar conta de fazer. Então é melhor você escolher uma atividade que seja e executar do que você colocar um monte de coisa e não conseguir fazer nada, tá? Então, contextualizando para essa época também, a gente tem aí muitas lives, muitos cursos, muita coisa e a gente quer fazer tudo, se inscreve em tudo e no final das contas, quando você abre lá sua caixa de e-mail, você vê, eita, perdi essa aula, porque você é só uma garota, você é só uma, não tem como, né? A gente não consegue dar conta de tudo. A gente não consegue estar aqui, estar ali em outro computador assistindo outra aula. Então, vocês precisam escolher, fazer escolhas. E fazer escolhas significa abrir mão de outras coisas também. E a gente não quer abrir mão. A gente tem dificuldade de abrir mão das coisas. Então, um conselho que eu dou, se você já tem clareza, se você tem um objetivo para esses dias, né? Se você tá aqui e decidir vir nessa jornada com a gente, então escolha, abra mão de algumas coisas e se dedique. Fala bem assim, essa jornada eu vou até o fim, tá? Porque às vezes as pessoas vêm assistir uma aula, você vai ver, no final, poucas pessoas que começaram vão estar até o final. As pessoas, elas desistem no meio do caminho, elas se cansam, né? Elas param ali na jornada, elas param para descansar e de repente se entediam, se intertem, né? Entretem com outras coisas e aí desistem, não chegam aonde elas queriam chegar, aonde elas tinham determinado para chegar. Ó, a Beni tá aqui com a gente, né? Mas acontece mesmo, Jaque, isso acontece. E a única coisa que eu posso dividir com vocês, que é o que eu faço, é o que eu consigo cumprir, né? É o que eu já experimentei, é isso. É diminuir as tarefas. Não adianta você falar que vai fazer muita coisa, seguir um monte de gente, escutar um monte de gente, querer fazer curso de tudo quanto é assunto. Então, vê o que é prioridade para você agora. Escolha e abra mão de outras coisas também, tá? Então, quem é aí que vai se comprometer comigo de ficar até o final? E conclua, é isso aí, já anota. Quem é que vai se comprometer, que tá aqui? Coloca aí um joinha, diga eu me comprometo, vou ficar aqui até o final. Eu quero ver.
E tem outra coisa, quando você se compromete falando, né, com alguém, por isso que eu falei, traz uma companheira de jornada. Você que tá aqui na live, se não trouxe, ou se tá sem companhia e quiser aí formar duplas, vocês podem formar. Por quê? Porque é muito importante que a gente tenha essa parceria, né? Essas alianças com pessoas que vão nos ajudar a conquistar os nossos objetivos. Então, fale com alguém, se comprometa para que o seu cérebro entenda que você realmente se comprometeu e vai cumprir, tá bom? Então, em que consiste a jornada da mulher autêntica? Vou falar para vocês. Primeiro, você precisa reconhecer o seu valor, que é essa aula de hoje. A gente está falando desse eu interno, suas potencialidades, suas habilidades. Depois, tá? Vamos imaginar que seja uma estradinha aqui. Depois, a gente precisa que essa clareza... Olha, a Agatha tá aí. Essa clareza, né? Para que fique consistente, para que você comece a dar consistência ao seu mapa aí da mina, né? Para você chegar no seu objetivo final. Quando você se conhece, você tem clareza, você sabe onde você vai chegar, você tem segurança também, confiança, você começa a aceitar quem você é. E quem a gente é, gente, não é só saber o que a gente tem de bom, não. São suas habilidades e também suas imperfeições, suas estranhezas, aquilo que você tem que foge do comum, tá? Então, por que as pessoas têm dificuldade em se vestirem da forma que elas querem, da forma que elas são? Porque elas têm medo de serem diferentes, de chamarem a atenção. E aí, se elas não se conhecem, não conhecem o seu corpo, não conhecem as suas formas, não têm clareza do que elas querem atingir, porque tudo é intenção, tá? Em tratando de consultoria de imagem, o que é certo, o que é errado, eu posso usar estampa com estampa, eu tenho barriga, eu posso usar blusa branca, eu posso usar saia franzida. A questão não é o que você pode ou o que você não pode. A questão é a sua intenção. Então, por isso que a gente precisa trabalhar de dentro para fora. Entendeu? Porque de fora para dentro já é o comum, já é o que tá todo mundo fazendo, né? Buscando o reconhecimento fora, buscando entender a gente a partir do olhar do outro, buscando se conhecer a partir da reação, né, do outro. Não, primeiro você se entende a partir deste mergulho em você mesma. E para fazer isso, você precisa se desconectar um pouco desse pensamento acelerado, desse pensamento automático. A gente não para de pensar, né? O seu cérebro tá aí o tempo todo trabalhando, ou no futuro ou no passado. Geralmente, ou você tá lembrando, né, de quem você foi, dos parceiros, dos amigos que você teve, você tá aí se lembrando do corpo que você tinha, né? Porque quando eu era mais jovem, eu tinha a oportunidade de fazer melhor, porque eu era mais bonita, eu era mais jovem, eu não tinha essas rugas. Meu cabelo, ele mudou, né? Depois da gravidez, caiu, ficou feio. Então, ou seu cérebro tá sempre ali pensando no passado, nos conceitos e rótulos que falaram pra você. Sol, que pena, mas eu vou deixar gravado, tá? Acompanha o que você conseguir aí. Ou o seu cérebro tá ali, seus pensamentos estão no passado ou estão no futuro. Ou você é refém do passado, ou você tá aí super ansiosa para que algo aconteça e você esquece de ser feliz, de ter prazer, de aproveitar, de viver o futuro. Então, olha só, passado e futuro não existem, porque o passado já foi, o futuro você não sabe como vai ser, não sabe nem se vai chegar. Então, o que temos hoje, né? O que temos para hoje é o presente, é viver o hoje. Então, quando você chega nesse estágio aqui, tá? Da segurança, é quando você começa a viver o presente. E aí você não dá ouvidos mais
para o que o outro vai falar ou pensar de você. Você confia na sua intenção, no seu propósito, porque você já sabe aonde você quer chegar. E aí o próximo passo é a atitude. É aí onde a gente vai aprender também, nessa quarta aula, a traduzir. E eu vou falar um pouquinho dos estilos e eu vou falar de conceitos, só que de uma forma mais aprofundada. Licença, meninas. Vontade de espirrar. Só que de uma forma mais aprofundada do que da jornada do mês passado. Então, você que participou da jornada do mês passado, não perca essa aula. Oi, Sandra, minha linda. Não perca essas aulas, meninas, porque tá muito mais aprofundada. Já deu pra sentir o drama aqui nessa primeira aula, né? O que vocês estão achando dessa primeira aula? Contem pra mim. Contem pra mim. Então, o quarto passo é a atitude, é a ação. Lembra que eu falei que o poder pessoal são habilidades mais ação. Então, vamos lá. E o quinto passo é a marca você. Aí sim, você vai ter construído uma marca, tá? Você vai aprender como traduzir, quais são as ações que você precisa ter para colocar isso para fora. Depois, você vai ter uma marca aí na mão. E o último passo é deixar essa marca para o mundo, deixar um legado, se tornar inesquecível, deixar rastro por onde passa. Existem pessoas inesquecíveis. Não existem? Existem pessoas inesquecíveis que passaram por sua vida e que você sempre lembra. Você pode ter certeza que essa pessoa ela era autêntica. Independente da personalidade que ela tinha ou que ela tem ainda, ela era fiel a essa personalidade. E ela colocava isso em todas as suas atitudes, em todas as suas ações. É na forma como ela fala, como ela te recebe, como ela te acolhe, as palavras, o vocabulário que ela usa. Até mesmo a decoração da sua casa conta muito sobre você. E eu garanto para você que se você consegue unir, alinhar tudo isso, você vai se tornar uma pessoa marcante, inesquecível. Oh, comecei a espirrar agora aqui. Sai, coronavírus. Então, meninas, poder pessoal, tá? Quem aprendeu? O que é poder pessoal? Morri com seu óculos virtual. Quando foi tomar água? Engraçado. É, o óculos virtual. Toda vez que eu dou aula agora, eu viciei nesse filtro de professora. É muito legal, né? Oi! Oi, Lani! Tudo bom? Então, o que a gente falou até agora, né? O que é autenticidade? Como que você descobre os seus poderes pessoais, né? Mergulhando no seu eu. O que é sucesso, né? O sucesso, ele está diretamente proporcional ao seu poder pessoal. Então, quanto mais autoconhecimento, quanto mais poder pessoal, mais sucesso. E o sucesso é relativo. Cada um tem uma definição diferente do seu sucesso. Exatamente. E o que você pensa sobre si mesma, quem é você e o que tem mais profundo no seu íntimo. É isso que a gente vai trazer à tona. Ok? Já falei um pouco dessa questão do ser humano ser muito dependente do outro, né? Desse olhar do outro, do reconhecimento do outro. E por isso que a gente traz, né? Desde bebezinho, a gente traz isso para a vida adulta. Inclusive os homens, né? Os homens eu acho até que mais que as mulheres, eles demoram um pouco mesmo para se desvincular ali da mamãe. E isso prejudica a nossa vida. Por quê? Porque o amadurecimento humano, ele vem com essa autonomia. Quanto mais autônomo, quanto mais você se desvincula, significa que você é maduro, tá? Então você pode usar essa régua. O quanto eu sou dependente da opinião do outro, o quanto eu sou dependente de alguém, das pessoas, dos sentimentos das pessoas. Você pode usar essa régua para medir a sua maturidade, certo? Quero perguntas aí agora. Quero perguntas.
Eu vou falar mais ainda. Podem perguntar. Ah, obrigada, Sol. Me ajudou na transformação. Pois é, né, Beni? O filhinho, o tal do filhinho da mamãe. E é complicado, né? Então, homem imaturo significa que ele depende muito, né? E ninguém quer se relacionar com pessoas assim. É complicado, é muito difícil. Em qual desses passos, em qual momento dessa jornada que eu falei, desses passos, né, todos, que você se encontra? Você consegue entender em qual momento você se encontra? Você já sabe qual é o seu poder e não consegue transmitir? Ou você já transmite, você tá aí precisando de constância e consistência na sua marca pessoal? Você se veste da forma que você quer, você gostaria? Quando você olha alguém na rua com uma roupa bacana, com uma roupa que te representa, você olha e pensa assim: ah, tá linda, mas só fica bem nela. Eu não tenho coragem de usar. Conta aí pra mim. Eu quero saber em qual parte da jornada você se encontra. Em qual parte da jornada você se encontra? Sobre a maturidade, como se tornar imune à opinião alheia. Quanto mais você se conhece, quanto mais você acessa o seu eu verdadeiro, aquele que não tem sujeira, tá? Lembra do desenho que eu mostrei? Eu vou mostrar de novo, porque tem gente que entrou depois. Olha só. Ele tá bem aqui. Dá pra ver? Essa bolinha no centro azul é o seu eu verdadeiro, tá? Só que ele está camuflado por uma camada aqui de conceitos e rótulos que você ouviu. Essa outra camada aqui são as falas, as crenças de outras pessoas que te influenciou. Você ouviu tanto falar que gordo é feio, que cabelo crespo é feio, que nariz achatado é feio, ou que pessoas não podem ter opiniões próprias, elas têm que se comportar, que você não pode ser autêntica, que você tem que ser como as outras, que existe um código, que existe um padrão. De tanto você ouvir, você internalizou, veio pra cá, pra essa camada. Internalizou, virou um conceito, virou um rótulo, tá? Depois que virou isso, camuflou, envolveu a sua verdade, quem você é de verdade, essa bolinha azul aqui. A água limpa que tá passando por um cano sujo. Sujo por quê? Porque nós temos contato, né, com esses conceitos, com esses pensamentos. Gente, um monte de gente falou enquanto eu tava mostrando. Vou ler todo mundo, tá? Então, esse eu verdadeiro, como é que você vai acessar ele? É silenciando a sua mente, parando de pensar demais. Você precisa tirar um tempo para meditar, para refletir, para mergulhar dentro de você, tá? Para quem acredita em Deus, você se conectar com Deus, porque se foi Ele que te criou, com certeza essa conexão vai expandir a sua consciência, vai fazer com que você encontre a sua verdade, que é a parte de Deus, a parte divina que existe em você. Nós não somos deuses, mas existe uma parte, uma centelha divina aí dentro, e você só consegue acessar se você retirar essas camadas que eu falei, tá? Você silenciar a voz do outro que vem de fora. E eu vou chegar em 3 níveis do outro para que vocês entendam que o outro não é só o próximo, a outra pessoa, a sua mãe, o seu professor, o seu líder religioso. Não é só ele, não. De tanto eles falarem, de tanto você ter esse contato com esse eu externo, aquilo internaliza e a sua consciência, a sua mente, ela pode ocupar esse lugar do outro também. Porque a sua mente te acusa. Então, às vezes, você tá sozinha, não tem ninguém para te acusar. Mas você se arruma, você olha no espelho e a sua mente fala: não vai sair desse jeito.
Está toda empiriquitada, vai chamar muita atenção. Doninha, onde você pensa que vai com essa saia muito curta? Mostrando a celulite. Então, este eu continua aqui, ó. Porque ele ocupou lugar na sua mente. Sobre maturidade, então, exatamente respondendo essa pergunta da Beni, é silenciando essa mente, ok? Eu gostaria de ser mais arrojada, sim. Denis, sou mais ou menos tudo isso aí que você falou. A gente começa a se conectar, a se encontrar, né? No ponto inicial, eu acredito que estou presa a essa influência externa que tenta nos diminuir e nos fazer pessoas sem brilho. Exatamente, a gente só consegue se libertar disso acessando quem você é de verdade e depois que você acessa o seu poder pessoal, o que eu falei? Ação, atitude. Começa a instalar novos hábitos. Às vezes é importante que você se desafie também, tá? Muitas vezes a gente ouve essa voz e a gente obedece essa voz. E para sair da bolha, para sair deste conceito, muitas vezes a gente precisa romper as barreiras, como a Sol falou aqui. E como você rompe as barreiras? Fazendo, se desafiando, indo contra a sua mente, a sua consciência que tá ali o tempo todo te acusando, aquela vozinha de acusação, tá? Então, eu vou contar pra vocês algo que eu fiz por um tempo pra me desafiar e hoje já não é um desafio. Hoje, pra mim, já não tem problema. Então, muitas vezes eu acreditei que eu não podia marcar minha barriga. Então, eu tinha muita dificuldade de comprar blusa pra mim. Porque a gente não encontra blusa comprida que cubra, né, que seja mais folgadinha e que seja bonitinha, acinturada, né? A não ser camiseta, né, t-shirt grandona. E aí eu comecei, eu não usava saia, short, porque tinha que usar com blusa e marcava a barriga e eu não queria. Então eu usava muito vestido, peças inteiras, que ficavam mais folgadas na região da barriga. Isso há um tempo atrás, né? Na minha história aí de evolução, de aceitação. Então eu decidi um dia que eu ia começar a usar sim. E às vezes eu vestia e eu falei, eu vou sair desse jeito. A minha mente me acusava, eu não queria usar aquilo. Por quê? Porque eu aprendi que era feio marcar barriga, entendeu? Então eu rompi com o meu conceito sendo contra a minha voz interna, a voz que me acusava. Então eu saí várias vezes sem nem me olhar no espelho, porque se eu olhasse eu ia voltar e trocar a roupa. Então eu comecei a usar blusas mais justas e roupas que marcavam um pouco a minha barriga, sem vontade, contra a minha vontade, né? Essa vontade que tá aí no conceito e no rótulo da mente, tá? Então eu fui e hoje eu já olho no espelho, tiro foto, acho lindo e realmente foi algo que virou a chavinha, mudou o meu conceito. E é através disso, dessa minha coragem de usar as coisas, sabe? Essa minha felicidade em me olhar no espelho e me amar do jeito que eu sou, é que eu acesso o coração das pessoas. É que as pessoas se inspiram. É assim que eu inspiro pessoas, mulheres, a saírem também dessa bolha. Então, se eu não tivesse rompido com essa barreira, se eu tivesse ouvindo a voz ali, vocês acham que eu estaria aqui falando para vocês sobre autoestima, sobre autenticidade, sobre se amar, sobre acessar o seu eu verdadeiro? Claro que não, porque eu ainda ia estar ali, ó, presa no meu eu falso, no meu falso eu, no eu que me entregaram, que me impuseram. Deu para entender? Preciso de momentos de conexão com Deus para reorganizar meu posicionamento. É muito importante, porque é igual eu falo, quem tem o manual é quem vai te mostrar como é que funciona a coisa, né? Se ele fez, ele tem um manual. Eu acredito assim, já que para você ver o nível da minha prisão, eu não uso camisetas, não uso alças. Pois é, já que é um processo que cada um tem um ritmo.
tá? Muitas vezes a gente quer acelerar esse processo também e aí a gente fica frustrada porque às vezes a colega consegue, você não. Então é muito essa questão, quanto mais você se olha, quanto mais você entende os seus porquês, né? A água limpa, mais você vai tirando essas cascas, esses rótulos, esses conceitos, e você vai vendo que isso não influencia em quem você é. Você não é a roupa que você veste, mas você se expressa através dela. Você não é a profissão que você tem, mas essa profissão, ela precisa estar dentro desse conjunto aí de significados para fazer sentido para você. Você não é o livro que você lê, mas o livro que você lê, ele precisa também fazer sentido nessa história que te envolve. É uma frustração mesmo. É isso. Então, meninas, para conseguir romper com isso, somente desbravando e se conhecendo cada dia mais. Então, o que as pessoas falam não importa, né? O que as pessoas sentem não importa, não vai agir diretamente em você, mas você pode ser agente de influência para essas outras pessoas. Mas você só vai conseguir influenciar pessoas sendo quem você nasceu para ser. Estou disposta a seguir o processo com calma e tranquilidade. Que bom! E você vai conseguir, tá? Se você não escolheu ainda a sua meta, você pode colocar uma meta pequena que eu digo, comum. Por exemplo, sem te induzir, só dando exemplo. No meu caso, como eu não usava blusas que marcavam um pouco a minha barriga, se eu tivesse participando de uma jornada dessa, poderia ser uma meta para mim. Ó, ao final desses 5 dias eu quero vestir uma roupa que eu tenho vontade, não consigo por causa desses conceitos, por causa do meu eu externo, e eu quero romper com isso. E no final desses 6 dias, eu só falo 5, mas são 6 dias, são 6 aulas, eu quero usar. Se você tem vontade de usar um batom vermelho e te disseram que batom vermelho você não pode usar, você começa a se questionar por quê? Será que faz sentido para mim, batom vermelho? Será que combina comigo? Será qual é o tom que faz meu coração feliz, que faz meu coração sorrir quando eu vejo? Quais são as cores que eu gosto? Quais são as cores que traduzem a minha alma? O problema é esse, descobrir o que nasci para fazer. Eu ia falar que é muito simples, mas não é simples. Mas não é também esse bicho de 7 cabeças. O que acontece? Se a gente começa a visitar a nossa história, Juliana, a gente começa a olhar para nossa história e ter indícios de coisas que você sempre fez, tá? Motivações, a forma como você ajuda as pessoas, aconselha as pessoas, sempre tem pistas de quem você realmente é, porque é algo que te acompanha, é algo natural para você, não é algo que você se esforça para fazer. Entende? Então tem coisas que você sempre fez ali desde pequena, como é que você superou, né, alguns percalços da vida, como é que você fez? Esse eu já adoro, vermelho. Ah, eu também gosto muito de batom vermelho. E aí, Juliana, você começa a entender também, visitando o seu eu, saber o que realmente é importante para você. O que você faz que é seu e o que você faz porque tem que ser feito, porque alguém mandou você fazer, porque você precisa fazer. Entende? Edivane falou, quero me libertar de sentimentos de posse. Você ser muito possessiva ou você se sentir presa por alguém que é possessivo? Acho que é você, esse sentimento de posse seria você que tem esse sentimento, né, Edivane? Explica aí pra mim. Pois é, então tudo isso é só você começar a questionar. Por quê, né? Por quê? Por que eu preciso disso? Porque aquilo não me pertence. O que é meu e o que eu tenho que abrir mão? O que eu preciso
relaxar, de me sentir presa, né? Presa a você mesma, presa aos seus conceitos. Tudo a gente questiona. Quando você começa a fazer perguntas, né? E você se fazer perguntas, veio um pensamento na sua mente, você pergunta, isso não é meu? Será que isso é meu? Ou isso é mentiras da minha mente? A mente mente pra gente o tempo inteiro. A mente mente. Então existe algo acima da mente, que é o seu eu verdadeiro, tá? Está acima da sua mente. Então quando você consegue dissociar isso aí, claro que é em nível mais profundo, você tem que pensar de uma forma mais profunda para entender isso que eu tô te falando. Mas quando você consegue dissociar e saber o que é seu e o que não é, você começa a controlar a sua mente, os seus pensamentos. Você identifica algo que veio no automático, sabe? E aí você começa a controlar. Então é isso, meninas, vocês precisam questionar as coisas. Por que você não é livre para ser quem você é? Por quê? O que te aprisiona? O que falaram para você que tá aí, né? Às vezes falaram coisas pra gente desde pequenininha e a gente carrega até hoje. Porque era alguém importante que falou. Alguém que tinha um certo poder na sua vida. E você internalizou. Mas agora, a responsabilidade é sua, né? Muitas vezes a gente fala, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu já passei, o que eu já vivi. Eu sei que muita gente já ouviu coisas ruins, muita gente já passou por relacionamentos abusivos, né? Onde o parceiro falava coisas terríveis e você acreditou, internalizou. Onde até os próprios pais, onde já ouviu coisas ruins de professores, de líderes, de pessoas próximas, né? Parentes. Mas hoje eu tô te dando a responsabilidade, eu tô te conduzindo a tomar essa rédea para você, a rédea da sua vida. Você comanda isso agora, entendeu? Isso ficou no passado. Você precisa tirar isso aí. Deixa isso com a pessoa, não é seu. Muitas vezes a crítica vem e fala muito mais de quem tá criticando do que de você mesma. As pessoas, elas falam pra gente o que tá dentro delas, entendeu? Muitas vezes a pessoa vira pra você e fala, olha, vê se você não vai fofocar, vê se você não vai sair contando pra todo mundo isso. E às vezes a gente se magoa, né? E fala assim, mas eu não sou fofoqueira, eu não conto. É porque ela tem esse hábito e ela já te alerta. Por quê? Porque ela sabe que se fosse ela estaria já ali contando para todo mundo. Então, quando eu olho, muita gente olha e fala assim, olha, você tá ridícula com essa roupa. Muitas vezes aquilo tá dentro dela, porque aquela pessoa ou vivenciou essa história e ela está reproduzindo, ou ela gostaria de ter a coragem, a liberdade que você tem de usar aquilo e não consegue. Então, é um problema dela. Então, quando a gente entende isso, a gente se liberta, a gente solta, a gente sai dessa prisão, porque você começa a entender que o problema é dela, a coisa foi com ela, né? E eu não sei nem por que eu tô falando disso, que o assunto tomou este rumo, mas é isso. E isso é perdoar também, né? Muitas vezes a gente quer falar de perdão e a gente acha que o perdão é só pra gente, é pela pessoa. Não, é pra você. É porque quando você perdoa, você abre mão daquele problema, você deixa aquilo ali pra trás, você não carrega mais com você. Então é isso, se libertar desta consciência, desses conceitos, desses rótulos, de tudo que te disseram, de tudo que te falaram. Isso é problema dela, não é seu. Abri mão de uma peça com estampa lúdica, pois virei a palhaça. Mas sou zoada até hoje. Gente, deu 28 segundos pra... Eu vou encerrar. Falo lá no Telegram sobre isso,
porque senão eu não vou conseguir deixar gravada. Beijo, vamos pro Telegram.